Oi pessoal, eu me chamo Cleiton. Eu sou Thiago. E nós somos do PET Economia. E hoje nós vamos apresentar mais um episódio da série falando sobre economistas. E no episódio de hoje, trazendo para vocês um dos nomes mais notáveis da economia brasileira, vamos falar sobre Celso Furtado. Celso Furtado nasceu no interior da Paraíba e foi um dos maiores e mais importantes economistas brasileiros. Ele conta com mais de 30 bibliografias e o objetivo principal da sua obra era observar o Brasil do ponto de vista econômico e entender os aspectos do subdesenvolvimento. Além disso, ele foi responsável pela criação da SUDENE e também foi o único brasileiro indicado ao Nobel de Economia. Isso aconteceu em 2013. Celso Furtado foi um dos mais renomados economistas brasileiros e um dos intelectuais que mais influenciou o campo do desenvolvimento econômico. As suas ideias e suas teorias contribuíram para compreender os desafios econômicos dos países em desenvolvimento. Entre suas teorias, podemos citar a teoria de planejamento econômico, a teoria de dependência econômica e a teoria de desenvolvimento econômico. A teoria de desenvolvimento econômico, desenvolvida por Celso Furtado, foi responsável por avaliar os países em desenvolvimento. Segundo Celso Furtado, esses países eles enfrentavam estágios específicos de desenvolvimento econômico, e esses estágios representavam desafios específicos que cada país precisava enfrentar. Segundo Celso Furtado, uma forma de resolver esse problema era investir em industrialização. Isso seria uma forma de aumentar o crescimento econômico e potencializar o crescimento desses países. Furtado dedicou seus estudos para observar a economia brasileira, principalmente em relação aos desafios enfrentados pelo país, como concentração de renda, como desigualdade social e o subdesenvolvimento mesmo. Porque, como a gente sabe, o nosso país ele se formou a partir de um processo colonizatório que traz implicações até os dias de hoje. Nesse sentido, Furtado influenciou muitas políticas públicas que visavam justamente mitigar problemáticas como essa. Então, dessa forma, ele via a possibilidade de promover um desenvolvimento sustentável para o país e promissor. Uma outra teoria desenvolvida por Celso Furtado é a teoria do planejamento econômico. Celso acreditava que os países em desenvolvimento poderiam implementar políticas de planejamento econômico para promover o crescimento sustentável e diminuir as desigualdades sociais. Furtado também acreditava que o planejamento econômico centralizado poderia ser uma forma de superar os obstáculos ao desenvolvimento econômico e alocar de forma eficiente os recursos. Celso Furtado também construiu uma outra teoria que ficou conhecida como a teoria da dependência econômica. Nela, Celso Furtado argumentava que os países em desenvolvimento participavam de forma injusta e desleal no mercado internacional, criando uma dependência aos países desenvolvidos. Esta foi a maior contribuição que Celso deu à economia internacional e às relações norte-sul. Tratando agora mais a fundo sobre algumas reflexões que Furtado traz na sua obra Formação Econômica do Brasil, ele parte da colonização portuguesa como a grande fundamentadora da estrutura econômica do país, né? A gente sabe que esse processo de colonização se deu a partir de grandes latifúndios que tinham produção monocultora voltadas para a exportação, utilizavam trabalho escravo africano, e aspectos como esses é o que fez e acentuou o processo de desigualdade social e econômica que a gente observa no país. Ele trata também da questão da dependência externa, né, como um fator crítico para a formação do Brasil, justamente porque essas produções estavam muito voltadas às demandas do mercado internacional. E assim, o processo de industrialização ocorreu de forma tardia. Dessa forma, o Brasil ele não tinha uma diversidade produtiva suficiente para gerar um desenvolvimento autossustentável. Então, essas questões acentuaram problemas como concentração de terra, como a desigualdade racial que a gente observa no país até hoje, justamente porque o racismo foi uma das bases desse processo de formação. Esses pontos, aspectos como esse, influenciaram e influenciam o país até hoje em questões como, por exemplo, distribuição de renda e acesso a trabalho e emprego. Foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio da nossa série falando sobre economistas, trazendo Celso Furtado hoje para vocês. Fiquem ligados no nosso Instagram, tá? A gente vai postar outros episódios da série e até mais.